Sejam bem-vindos a Founder Tales. O meu nome é Diogo Malafaia e, juntamente com Álvaro Samagai, trazemos todos os episódios um novo founder para que fiquem a conhecer a sua jornada no mundo do empreendedorismo. O convidado de hoje é o João Lopes, cofundador e COO da Blockit. Esta startup é descrita pelo próprio João como uma one-stop shop para smart lockers, capazes de serem controlados por um software e aplicação móvel. Tiveram um crescimento enorme durante o período de quarentena devido em grande parte às encomendas de grandes retalhistas. Têm planos para entrar noutros mercados e focar os seus esforços no software de controle. O espírito empreendedor do João levou-o a participar num programa de empreendedorismo em Silicon Valley e a criar a Blockit em 2019, ainda durante o curso, escalando rapidamente a ideia. Fiquem connosco para conhecer o João e a Blockit e aproveitem para nos seguir nas redes sociais em Founder Tales Podcast. Portanto, olá João, muito obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite para participar no podcast. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui a falar com o pessoal que segue o tema de empreendedorismo, principalmente em Portugal. Acho que é super relevante e vamos a isto. Exato, é essa aqui a ideia do podcast, estar aqui a mostrar um bocadinho as startups e o valor que nós temos cá em Portugal. E portanto a primeira pergunta que eu te fazia era qual é que foi a necessidade que vocês sentiram para se focarem no desenvolvimento de smart lockers, ou sequer se isso foi o vosso primeiro produto, ou se entretanto começaram noutra coisa e já pivotaram. Eu diria que quase como todas as startups que eventualmente chegam a um product market fit, nós começamos com uma coisa um bocadinho diferente. Na realidade, o nosso produto inicial, o modelo de negócio era diferente, estava relacionado com passivos inteligentes, mas a finalidade era diferente. O que nós tínhamos em mente no início era um serviço B2C, ou seja, direto para o consumidor, em que o conceito era nós espalharmos passivos inteligentes em locais que achávamos onde havia necessidade das pessoas guardarem objetos. E estamos a falar essencialmente de locais públicos, praias, concertos, todo tipo de zonas que tivessem muita rotação de pessoas, também um bocadinho ligadas ao turismo, porque normalmente as pessoas quando estão a viajar têm sempre aquela questão das malas, dos itens, etc. E a nossa ideia era de facto colocar cacifes nestes locais e depois ter uma aplicação que permitisse às pessoas usá-los. Ou seja, em termos de produto era uma coisa se calhar muito semelhante ao que tu tens com as scooters elétricas hoje em dia, em que basicamente tens uma aplicação e consegues encontrar uma scooter elétrica no meio da rua e usá-la. A ideia era exatamente a mesma, do ponto de vista tecnológico. A finalidade era um bocado diferente, em vez de ser uma scooter para andar de um lado para o outro, era um local onde podes guardar as tuas coisas e carregar-te o telemóvel. Portanto, isso era um bocadinho o nosso conceito inicial e foi isso que fizemos numa fase inicial. Foi assim que levantámos a nossa primeira ronda de investimento também, uma pre-seed, que nos permitiu fazer este produto. E passados uns meses depois de termos levantado esta ronda, já foi em 2019, conseguimos lançar também este serviço com tudo o que queríamos, basicamente, em 2 praias aqui em Portugal, na zona de Lisboa, em Carcavelos e em Oeiras. E pronto, mal entramos no mercado, recebemos o feedback do mercado e fizemos o nosso primeiro pivot, que basicamente nos foca um bocadinho mais para o lado B2B, que é o que estamos a fazer agora. Mas porquê que sentiram que os smart lockers eram uma necessidade aqui em Portugal? Exato. Pronto, a necessidade eu acho que isso vem sempre de um problema, não é? Exato. Pronto, era um problema que eu próprio já tinha sentido quando ia à praia, principalmente se fores sozinho à praia, o que é que tu fazes com a mochila, tipo, principalmente aqui em Lisboa, eu tenho essa experiência, é comum as praias terem mesmo muita gente. E tu se fores sozinho à praia, tu de repente não podes aproveitar a experiência de praia, porque vai mais ao mar, deixas as tuas coisas sozinhas no meio de uma multidão de pessoas, ou se estás com outra pessoa vai um de cada vez, ou tens de estar tipo na praia, mas no mar meio a olhar para a coisa para trás. Pronto, havia aqui imensos pain points. Depois na questão também, não só na praia, mas também por exemplo no festival, era frequente estar carregado com a tua mochila de um lado para o outro, sem necessidade, quando podias por exemplo deixar um local seguro, ou até um casaco, ou algo do género. Esse foi o primeiro pain point, os primeiros pain points que nós detectámos. Pronto, quando nos apercebemos que esses pain points existiam, começámos a perceber como é que eles podiam ser resolvidos. A ideia do cacifo já estava lá, aliás a ideia do cacifo nem foi minha, foi de um dos meus co-founders, eu já tinha este conceito de cacifos nas praias há bastante tempo. Aliás, isto é uma história engraçada até. Ele basicamente, e eu posso passar a explicar, um dos meus co-founders é da Eslovénia.
e a Eslovénia não tem linha costeira. Sabia que eu um bocadinho, mas basicamente a Croácia rouba tudo. Entra ali e rouba tudo. E ele, quando era mais novo, costumava ir à praia. Isto já desde que era miúdo, e sempre que ele ia à praia, ele via lá uma pessoa, na praia ele costumava ir, que tinha uma mesa, a pessoa estava lá sentada, e havia sempre uma fila de pessoas atrás desta mesa, e essencialmente as pessoas queriam que ele guardasse as coisas dela. E o que o senhor fazia era basicamente pegar numa mochila, numa carteira, colocava atrás dele, as pessoas pagavam, e ele ficava lá a guardar as coisas, tecnicamente. Pronto, e isto era um serviço que era super básico, mas havia sempre uma fila enorme de pessoas para usá-lo, e então ele percebeu, ok, há aqui qualquer coisa, não é? Se não houvesse aqui uma necessidade grande, essas pessoas não estavam a pagar por este serviço. E a ideia dele foi o óbvio, não é? Como é que eu guardo uma coisa? Como é que normalmente as pessoas guardam objetos de valor? Num cacifo. E então a ideia dele era pôr cacifos nas praias, só que ele não tinha um background tecnológico muito forte, e então a ideia dele acabava por ser, pronto, ele tinha este conceito de pôr cacifos nas praias, mas não sabia exatamente como é que podia executar de uma forma escalável. Tanto que a primeira ideia era basicamente um cacifo que tinha uma porta e tinha uma pessoa lá dentro. Que eu nunca percebi muito bem como é que funcionava. Aliás, o facto da CD ser tão estúpida foi o que fez com que essa ideia chegasse até a mim. Um amigo meu, entretanto, ouviu isto, veio-me contar, aquela ideia é tão estúpida. E eu, de facto, achei estúpida. Na altura eu estava nos Estados Unidos, e foi na altura que começaram a aparecer escutas elétricas, a Lime, a Bird, etc. E eu pensei, ok, esta ideia é mesmo muito estúpida, mas de facto o problema está lá. E depois fiz a associação, ok, estes cacifos, se tivessem uma parte um bocadinho mais tecnológica, exatamente a mesma tecnologia que as escutas elétricas usam, se calhar podiam funcionar. E basicamente eu não conhecia nenhum serviço que fizesse isso, e até agora não conheço, portanto assumo que nunca existiu. E foi isso que nós lançámos em 2019, com o nosso primeiro produto. Portanto, esse foi o primeiro problema que sentimos, foi essa falta de um local seguro e conveniente para tu guardar os objetos pessoais em certos contextos. E então esse teu amigo era um amigo em comum com o teu co-founder? Ou seja, Não, ele estabeleceu contacto? Exato. É uma excelente questão. Esse rapaz, na realidade, é um dos meus co-founders na Blockit, o que tinha a ideia de cacifo. Eu descobri através disto. Eu descobri que ele tinha esta ideia através de outro amigo, porque na altura estava a participar num programa de empreendedorismo nos Estados Unidos, era uma espécie de um summer school em Silicon Valley, uma coisa que durou, sei lá, 3 semanas, por aí, em 2018. Pronto, e isto era uma atividade em que estávamos lá 3 semanas, tínhamos várias visitas a empresas, tipo, fomos à sede da Google, da Intel, esse tipo de coisas. Tínhamos aulas com guest speakers e coisas do género sobre a cultura de Silicon Valley e a inovação que aconteceu lá, um bocadinho mais histórica, algumas trends, esse tipo de coisas, em 2 universidades, em San Jose State University e em Stanford. E parte desse programa havia uma espécie de uma competição em que formavam-se diferentes grupos e cada grupo tinha de escolher uma ideia, e a forma de escolher uma ideia era toda a gente do grupo dava 2 ou 3 e depois fazia-se ia-se a voto, basicamente. E este rapaz, este meu co-founder, não estava no meu grupo, mas estava no grupo de um amigo meu, aqui de Portugal, que foi comigo esse programa. E ele tinha esta ideia dos cacifos. E ele basicamente apresentou a ideia ao grupo e o meu amigo achou a ideia bastante estúpida e veio-me contar. Só que depois eu achei que de facto havia potencial, comecei a pensar naquilo, depois fui falar com ele e pronto, depois basicamente começámos a trabalhar juntos na Blockit. Ele achou toda a ideia da app e tudo muito, muito fixe. E desde então temos estado a trabalhar juntos na Blockit. Mas então não na competição não chegaste a integrar a equipa dele, não é? Ou seja, eles começaram a desenvolver essa ideia sem ti, ou se calhar a ideia nem foi escolhida, não é? Essa ideia nem sequer foi escolhida. Tipo, eu só descobri porque o meu amigo achou a ideia tão estúpida que me veio contar, tipo, a fazer uma piada, estás a ver? Olha, aquele gajo queria pôr uns cacifos com uma pessoa lá dentro, estás a ver, na praia. Estás a ver que coisa idiota. E eu, de facto é idiota, mas se metemos aqui um bocado de tecnologia até fica giro. E pronto, foi assim. Pois, então só no fim da competição é que foste ter com o teu co-founder? Não, durante a competição. Durante a competição? Exato, ou seja, eu tinha tipo extra time, tínhamos lá para fazer o nosso projeto da competição, e depois eu tinha o extra time em que ia fazendo esta cena da Blockit. Tipo de género, aquilo eram 3 semanas na Califórnia e tipo a maior parte do pessoal está aí, tipo fim de semana, vamos a Santa Mónica ou algo de género, tipo a parque de diversões. Eu estava no WeWork a trabalhar na Blockit, a trabalhar na minha ideia, não sei o quê. Mas pronto,
depois acabou por compensar-nos. E eu gostava de fazer. A cultura de estar lá foi uma coisa que marcou bastante, estar lá aquelas 3 a 4 semanas. A cultura lá de inovação e de empreendedorismo é incrível. Era exatamente sobre isso que eu te ia perguntar agora. Como é que tu conheceste esse programa e tu fizeste esse programa depois de acabares o curso? Já estavas a trabalhar? O que é que te levou a fazer o programa? Pronto, na realidade, eu nunca acabei o meu curso de universidade, eu sou o típico college dropout. Foi basicamente, exato. Ou seja, o que é que sucedeu? Eu estava na universidade e eu já tinha este interesse por empreendedorismo desde miúdo. Quando era miúdo não sabia, tipo, não conhecia a palavra empreendedorismo, que foi uma coisa que até começou a aparecer recentemente. Nem sabia o que era uma startup, mas já tinha lá a cena de criar coisas e, sei lá, fazer cenas mais criativas. Eu sou uma pessoa relativamente criativa e sempre gostei muito de tecnologia, de computadores. Eu, quando era miúdo era muito nerd. E então, basicamente, eu acabei por ir para o curso de Engenharia Informática. Isso foi Computer Science, foi o que eu segui na universidade. E estive em 2 universidades diferentes, de um lado para o outro. Eu, uma altura em que eu estava na Universidade de Minho, porque eu sou de Braga, originalmente, e estava lá a fazer o meu segundo ano mas o primeiro lá, de Computer Science e Engineering, ou Engenharia Informática. E estava a andar num corredor e vi um cartaz no corredor, com letras enormes a dizer Silicon Valley. E eu, sendo uma pessoa que já tinha um bocado de background no assunto, chamou-me logo a atenção. Estive lá a ver, fui ver o que era um programa de empreendedorismo. Eu, na altura, tirei uma foto e comecei a falar com um amigo meu, que ficou por ir comigo ao programa, numa perspectiva quase de vamos falar com eles. Não é? Exato. Vamos falar com eles porque eu tenho a certeza que esse programa é super caro. Porque as cenas de Silicon Valley são tipo super caras. Então a nossa ideia era tipo meio que estávamos a fazer uma piada, já vamos falar com eles, vamos tentar adivinhar quanto é que custa este programa. Porque deve ser tipo caríssimo, as cenas lá são todas bem caras. E então começámos um bocado tipo, a brincar, a falar no assunto e eventualmente decidimos, se calhar vale a pena ir. E para também nos disseram os preços e assim, não era uma coisa assim tão cara quanto isso. E pronto, a ideia começou a crescer e depois acabámos por ir. Foi uma experiência muito fixe. E então, só por curiosidade, esse teu amigo que te apresentou a ideia estúpida do teu atual co-founder é o terceiro co-founder ou não? Não, quase, só que depois, pronto, ele tinha, e se ele tiver a ouvir isso, shout-out para ouvir, basicamente ele tem um sonho de ser piloto de avião, desde miúdo, é tipo a cena dele, e ele por acaso também tem um background bem criativo, é tecnologia, assim, ele é super inteligente. Mas ele quer ser piloto de avião, então basicamente ele começou a trabalhar connosco na Blockit, mas quando voltou a Portugal disse, ok, não é bem isto que eu quero fazer, e ele agora vai entrar na Flight School, portanto acho que apesar de tudo fez uma boa escolha. Exato. E depois como é que passaram então? Tiveram a ideia nos Estados Unidos, suponho que tenham trabalhado alguma coisa lá da ideia, e depois como é que passaram para Portugal e porquê para Portugal? Porquê que não tentaram implementar isso lá nos Estados Unidos ou até na Eslovénia, por exemplo? É uma excelente questão, na realidade. Pronto, essencialmente, como tu disseste, nós fizemos algum trabalho lá, apesar de ter sido muito inicial, porque nós temos para aí 1 semana e meia, 2 no máximo a trabalhar aquilo lá, e com pouco tempo, e então não conseguimos desenvolver muito o conceito. Mas o que foi importante foi quando saímos lá, tínhamos decidido que era uma coisa que valia a pena continuar a estruturar, de certa forma. E então, mantivemos o contacto durante os meses seguintes, eu acho que foram 6 a 7 meses até termos fechado a nossa primeira ronda de investimento. Continuámos a trabalhar no tempo livre, eu na altura estava a estudar ainda e estava a trabalhar naquilo no meu tempo livre. E tentámos estruturar ao máximo o conceito, desde elaborar um business plan, fazer simulações financeiras, começar a perceber como é que a própria tecnologia podia ser construída, que tecnologias é que iam ser usadas, quem é que podiam ser os providers de um cacifre, quanto é que custa fazer um cacifre, todo tipo de coisas que nós conseguíssemos planear e obter informação sobre, e pôr tipo num papel e dizer ok, isto é assim, ou numa folha de Excel ou whatever, nós fizemos. E depois, basicamente, a partir do momento em que começamos a ter esta informação mais prática, que acaba por ser mais do que uma ideia só, já começa a ter tipo dados que depois podes aplicar e um plano sobre como realmente fazer as coisas. E aí começámos a falar com vários business angels e coisas do género, porque nós rapidamente percebemos que íamos precisar de capital, porque
acabava por ser um negócio que era capital intensive. Tu tinhas de construir um produto, em primeiro lugar físico, tipo, não há volta a dar, tens de fazer um cacifre, idealmente tinhas de fazer pelo menos alguns, porque é um serviço que quando vais lançar é útil teres pelo menos 3 ou 4 locais para conseguires testar, porque tipo, se estás só num, basicamente não consegues perceber se o problema é do local ou do serviço. E um equipamento deste não é propriamente barato. Os nossos primeiros cacifres, eu acho que na altura custavam tipo 10, 11 mil euros a fazer cada. Então, tipo, e foram tailor-made para vocês? Ou seja, vocês especificaram exatamente o que queriam? Exato, foram tailor-made na altura. Nós também éramos muito verdes na coisa. E acabámos por ter uma solução muito tailor-made. Mas pronto, nós percebemos que tínhamos esta necessidade de ter capital e nós não tínhamos capital próprio. Pá, não sei, eu na altura tinha 19 anos, os meus co-founders tinham 22 ou 23. Não tínhamos dinheiro para investir nisto, então começámos a ver outras opções, como é que podíamos ter este capital inicial que nos permitisse pelo menos executar o produto inicial e testar o mercado, ou testar o feedback do mercado sobre o mesmo. E basicamente conseguimos a nossa primeira ronda de investimento, uma pre-seed que foi do Business Angel da Eslovénia. Em relação à questão do local, porque em Portugal, assim, nós por muito quiséssemos não podemos ficar nos Estados Unidos. Porque pronto, lá não é tão simples quanto isso ficar lá, os custos são super altos, nós não tínhamos infraestrutura para isso, nós estávamos todos a estudar na altura ainda, tínhamos de voltar. E depois voltar para lá para lançar uma startup, sendo a nossa primeira startup e tendo tipo 19 anos é um bocado irrealista. Depois tínhamos a opção entre Portugal e a Eslovénia. Sendo que isto era um serviço que nós queríamos lançar nas praias e tínhamos as co-founders em Portugal, a escolha foi mais ou menos óbvia. Depois a Eslovénia também é um país relativamente pequeno, tem até 5 vezes mais pequeno que Portugal, tem 2 milhões de pessoas. E a startup scene, apesar de em Portugal não ser muito desenvolvida, está muito mais desenvolvida do que está na Eslovénia. E com a questão toda da Live Summit e não sei o que, agora acabas por ter aqui alguma infraestrutura que lá certamente tens de ter, desde aceleradores, incubadores, a própria cultura, espaço de cowork, esse tipo de coisas todas. E então a escolha acabou por ser relativamente simples. Então, segundo o que eu percebi, vocês são, neste sentido, são assim um exemplo como ao qual eu não consigo lembrar de muitos, que é vocês conseguiram levantar a vossa primeira ronda de investimento estando a trabalhar em part-time e sem terem investido, não sei se pouco ou nenhum capital próprio, não é? Nós investimos capital próprio, mas foi uma coisa residual, que era de género. Ok, agora queremos ter, tipo, prestámos os desenhos daquilo, vamos falar com freelancer, agora temos de nos reunir todos em Lisboa para falar com, tipo, fabricantes e possíveis parceiros e coisas do género. Eram custos que nós tínhamos, mas, tipo, foram coisas muito mais, foram mais quase custos operacionais para nós conseguirmos explorar mais o conceito ainda do que propriamente custos em R&D. Claro. De certa forma nós estamos em part-time até conseguir esse investimento, porque o que nós tínhamos falado sempre com este tipo de investidores era de género, ok, nós agora estamos em part-time, porque pronto, não temos, tipo, não há lá nada que nos justifique que nós estamos a full-time ainda, não temos os recursos para isso, mas a partir do momento em que tivermos esses recursos, obviamente começámos todos a fazer isto full-time, e foi isso que aconteceu, a partir da altura em que recebemos esse investimento, começámos todos full-time, basicamente. Ok. E vocês, portanto, lá está, é engraçado terem conseguido levantar investimento sem um proof of concept, construíram isso depois ao ter um investimento, mas agora os vossos cacifros são feitos indoors ou têm um fornecedor de cacifros e depois vocês personalizam à vossa maneira? Sim. Mas agora o que eu costumo dizer, nós somos o one-stop shop para cacifros inteligentes, é tudo tipo, nós temos mesmo know-how sobre o processo todo, que era uma coisa que antes não tínhamos de longe. A razão pela qual nós fizemos este pivot, ou uma das coisas que nos permitiu fazer este pivot, na realidade, de B2C para B2B, era que o nosso produto tinha sido todo desenvolvido por nós. E o nosso produto tinha sido todo desenvolvido por nós, de raiz, eu estou a falar de software, eletrónica, IoT, próprio hardware, porque quando nós queríamos lançar este produto, B2C, não havia ninguém que o fizesse, ou seja, pensa quase na Lime, queria lançar um serviço de trotinetes elétricas, mas não haviam trotinetes elétricas ainda, estás a ver? Ou então as que haviam não davam para fazer o que eles queriam. Foi um bocado isso que nos aconteceu, nós queríamos lançar este serviço e se existisse era muito mais fácil de começar o projeto, porque era uma questão de nós, tipo, irmos falar com o supplier, que era um gajo que fazia cacifros inteligentes que estavam para controlar com uma aplicação, sei lá,
na China ou caraças, e dizíamos, olha, queremos comprar 3 ou 4 para testar aqui o conceito em Portugal. E se calhar, e provavelmente ficava muito mais barato fazer esse teste inicial. Só que como não havia, nós tivemos de fazer tipo tudo de raiz. Ou o que havia pelo menos era muito abaixo do que nós pretendíamos para o serviço. O que aconteceu foi, quando nós temos de fazer o pivot para B2B, nós basicamente apercebemos, ok, de facto há aqui algo que nos diferencia da competição toda que existe de cacifes inteligentes, exatamente porque nós temos de fazer tudo de raiz, então o nosso software é muito sólido. E a nossa tecnologia em geral também. Portanto, neste momento nós fazemos toda a parte, ou seja, eu quando estou a falar de um cacife inteligente, eu costumo dizer que há 3 partes, ou seja, tens a parte de fora, que é a estrutura metálica, que é a parte mais simples até do equipamento, isto pode ser feito por uma fábrica de metal ou de madeira, ou quer que seja em qualquer lado do mundo. Depois tens uma parte lá dentro que é a eletrónica, que permite o cacife ter fechaduras, por exemplo, elétricas, que abrem e fecham tipo, com comando, tem um ecrã, esse tipo de coisa, isso é eletrónica, e tu consegues encontrar também imensos providers disso, por aí fora, principalmente na China. E depois tem a parte que eu acho que é mais importante, mas que tem pouca atenção ainda no contexto atual da indústria, que é o software, que tecnicamente é o que controla tudo, porque a indústria ainda está muito prematura. E então, no software, nós de facto nos distinguimos mais. Então, o selling point da Blockit acaba por ser o nosso software, a forma como ele é adaptável, customizável e reliable, só que nós conseguimos dar a infraestrutura toda. O que eu costumo dizer é que nós queremos ser o Android dos cacifes inteligentes. Da mesma forma que tu podes ter um telemóvel da Huawei, da LG, da Sony, etc. Mas tu sabes que quando o compras, tu sabes que tipo de aplicações é que pode ser lá, porque eles têm todos o mesmo sistema operativo, que é o Android. Nós queremos a mesma coisa para os cacifes inteligentes. Tu neste momento tens imensos providers espalhados pelo mundo, fábricas, imensos players. Nós queremos que haja uma infraestrutura de software que consiga unir toda essa infraestrutura de eletrónica e de hardware que já existe. Portanto, é um bocadinho a nossa approach. Mas nós conseguimos fazer toda a parte. Nós temos parceiros em Portugal, também fora de Portugal, que fazem os cacifes e a estrutura, esse tipo de coisas. É engraçado dizeres que querem ser a Android dos cacifes. E há bocadinho teres falado em que o vosso software integra perfeitamente com o hardware, se calhar muito mais à semelhança do iOS da Apple e Sim, não tanto da Android, exato. mas percebo aqui a dualidade, acho que é engraçado. Mas por acaso nós bocadinho... agora estamos a começar a ter projetos em que estamos a colocar o nosso software no hardware third parties mesmo. Por exemplo, nós estamos a trabalhar com uma empresa chinesa que é um dos maiores produtores mundiais, e nós estamos a começar a colocar a fazer o R&D necessário para eles correrem o nosso software com a solução completa deles. O que nesse caso te permitia literalmente comprar o cacife na China, da fábrica chinesa, e vir com o nosso software lá dentro. Portanto, nesse aspecto estamos a tentar ser o Android, mas de facto começámos um bocadinho mais com o iOS. Mas então, agora, se calhar, já faço aqui a ponte para uma coisa diferente, que é, falaste então que vocês têm alguns clientes, agora essa empresa chinesa, Exato. Que faz cacifes e, portanto, ela própria é que vende os cacifes, mas utiliza o vosso software como mastermind por trás da operação deles. Ok, isto é uma empresa de cacifes, mas, por exemplo, empresas como CTT, portanto, empresas de entregas, ou até empresas tipo de e-commerce, como, por exemplo, uma Amazon, são vossos clientes também, mais na parte de vocês implementarem os cacifes deles, cacifes para eles, ou são vossos competidores porque eles próprios têm cacifes? Eu acho que algumas destas empresas já vi pelo menos cacifes, se calhar cá em Portugal não, mas noutros países já vi alguns cacifes que recebem encomendas. Sim, imagina, quando passas na Amazon ou no CTT, o core business deles não é fazer cacifes, ou seja, eles nunca iam ser nossos competidores, porque nós não estamos o nosso serviço, se o nosso serviço fosse B2C, ou seja, se nós tivéssemos um cacife da Block, então tu podias escolher comandas em qualquer sítio, potencialmente podiam ser competidores, potencialmente, não necessariamente sequer, porque as empresas de logística, como no caso da Amazon acaba por ser e a CTT são, eles têm todo o interesse em entregar as coisas deles em networks, mesmo que não sejam a deles, porque economicamente faz muito mais sentido. Portanto, mesmo nesse aspecto, eles nem seriam competidores diretos. Neste momento, a forma como nós estamos a operar na Blockit, sem dúvida que se enquadram mais na parte dos clientes. Os cacifes que tu vês da CTT, da Amazon, etc., isto vem tudo de third parties. Eles compram os cacifes, sei lá, a uma empresa da China, depois tem outra que faz aquilo, tem outra que faz software, e eles têm tipo uma espécie de produto final. Depois põem a marca deles lá e associam ao serviço deles, mas acabam por ser
potenciais clientes, sem dúvida. E então neste momento tem competidores? Sim, nós temos competidores. Aqui em Portugal, por exemplo, é engraçado porque não há muitos competidores a nível mundial que fazem uma coisa muito parecida com o que nós estamos a fazer, mas há um aqui em Portugal que está a fazer uma coisa bastante parecida, que surge na mesma altura que nós, chamado Lock, até, eles são do Norte, eles estão a fazer uma solução que tem algumas semelhanças à nossa. Mas existem outros a nível global. Eu acho que não há muitos que se foquem no software da forma como nós nos focamos, ou seja, como é uma indústria prematura, é fácil, tipo, quando a pessoa está a entrar, ou seja, imagina que uma empresa quer implementar um serviço de cacifes, imagina, sei lá, uma Vorten quer implementar um serviço de cacifes. Eles não fazem muito bem, tipo, quando eles vão entrar e dizem, ok, quero pôr cacifes inteligentes, eles nunca ouviram falar sobre o assunto. A maior parte das vezes a pessoa que está encarregue desse tipo de coisas não sabe muito bem ou nunca usou se calhar um cacife inteligente, e então quando entrar na indústria até pode ser um bocado confuso. E como a indústria está prematura, nós podemos ser simultaneamente ter como tu disseste, uma fábrica chinesa que é a nossa cliente e ao mesmo tempo é a nossa competidora, tipo de género. Nós podemos vender o cacife, eles também podem, mas se calhar se eles venderem o cacife já tem o nosso software lá, ou se calhar não tem. Portanto, a coisa ainda está um bocadinho messy, estás a ver? A indústria ainda é muito prematura e então há muitos business models tipo diferentes e muita confusão à volta dos próprios produtos e coisas do género. Mas é completamente normal. O paralelismo com a Android acho que foi muito bom para ilustrar, por acaso. Acho que funciona bem para explicar aqui o vosso caso. Exato. E vocês começaram com B2C, portanto, pôr nas praias e deixar a malta ir lá deixar os telemóveis e as mochilas, mas entretanto agora já vendem para empresas, portanto já mudaram para uma vertente mais B2B. O que é que vos motivou a fazer isso? O que é que vos levou a fazer esta mudança? Sim, é uma excelente questão. Nós neste momento somos completamente B2B, na realidade. Pronto, o que aconteceu em relação ao modelo B2C foi, nós tentámos lançar um produto que era super complexo, cheio de funcionalidades, que é um erro que é comum em startups, especialmente em first time founders, diria. E eu vi que vocês, por acaso, na vossa página do Instagram tinham recomendado um livro que eu acho que é um antídoto para este tipo de erro, que é o Lean Startup, do Eric Ries. Eu li esse livro e costumo recomendá-lo sempre que dou uma palestra, sempre que me pedem conselhos, eu costumo dizer às pessoas para o lerem. Eu, na altura, quando li, já tinha cometido o erro. Mas, basicamente, nós temos esse problema na Blockit, que foi nós tentámos desenvolver uma solução super complexa e, ao mesmo tempo, não conseguimos recolher o feedback do mercado que queríamos antes de a lançar. Ou seja, nós tínhamos imensos pressupostos, mas nós sempre tivemos muita dificuldade em testar esse pressuposto, porque é de género. Ok, cacife na praia, mas tem de ser o cacife inteligente. Ok, mas como é que eu testo um cacife inteligente na praia? Sem de facto fazer o cacife inteligente, porque é uma coisa relativamente delicada, ou seja, se eu estiver a fazer um produto de software, se calhar eu consigo dar chip out de uma build que é super MVP, super protótipo, que permite ao utilizador final testar a funcionalidade base, mesmo que tenha alguns bugs, e ele diz se aquilo foi útil ou não. E depois eu vou melhorando e vou adicionando coisas novas. No nosso caso, nós estamos a lançar um serviço que não podia propriamente ser um protótipo, as pessoas vão lá guardar a carteira, tipo, não pode simplesmente ter um bug e falhar. E pronto, então havia aqui várias coisas que nós não conseguimos, e depois a parte da eletrónica, coisas que tu não podes pôr tipo meia eletrónica, tens de pôr a eletrónica completa, não é? Aquilo, claro. Tipo, nós temos essa dificuldade. E então quando entramos no mercado, eu continuo a achar que é um serviço super relevante, mas na altura o feedback que recebemos não era o que estávamos à espera, então tivemos menos utilizadores do que esperávamos, a curva de adoção foi muito maior, se calhar nós precisávamos de mais material ou mais cacifes espalhados para testar o conceito, nós só tínhamos 2 na altura. Portanto, eu li um conjunto de coisas. Nós basicamente, a maior parte do dinheiro que tínhamos recebido na nossa publicidade, nós gastámos a fazer o R&D do produto. Depois chegámos a uma altura em que queríamos lançar o produto e não tínhamos dinheiro basicamente para fazer o launch, estás a ver? Tipo, não tínhamos marketing, tivemos 1 ou 2 PRs que foi eu que escrevi, que mandei para os jornalistas, coisas desse género. Portanto, foi uma coisa, tipo, o lançamento da própria coisa foi muito bootstrap e houve alguns delays, nós queríamos lançar aquilo no início do verão, lançamos já no final de agosto, início de setembro, ou seja, nós não conseguimos testar completamente o serviço, mas tipo, o feedback que nós recebemos na altura não foi muito satisfatório. E ao mesmo tempo, sem tentar sequer ter uma landing page para B2B nem nada do género, nós costumamos a receber e-mails no nosso e-mail que era para Customer Support, começámos a receber e-mails tipo de farmácias, de shoppings, de festivais, para perguntar, olha, estes cacifes dão para pôr na minha farmácia, na minha loja, para fazer isto, para fazer aquilo, e nós ficamos, ok, espera lá, tipo, isto aqui parece um bocadinho mais orgânico, estou aqui de facto pessoas
sem nós tentarmos sequer, só por verem os cacifes lá na praia, não os vão usar muitas vezes, mas depois vão entrar em contato connosco para outra finalidade qualquer. Se calhar este equipamento, esta tecnologia que nós desenvolvemos até tem mais use cases interessantes. Pronto, e foi aí que começámos a perceber esse lado mais B2B, a explorá-lo mais. Houve uma altura em que estávamos ainda um bocado meio B2C, meio B2B, estávamos ali meio indecisos, estávamos a testar várias coisas. Depois na altura que começou o Covid, e tivemos de fazer logo a mudança porque, aliás, acabou por acelerar um bocadinho a mudança, porque nós estávamos a apontar no serviço B2C, era um serviço essencialmente direcionado para o turismo, para locais onde iam estar tipo, boa gente junta, onde as pessoas iam prestar a guardar objetos. De repente, com a questão do Covid, isso deixa de existir, não é? E então, ok, este serviço todo de pessoas estarem na rua e guardarem as coisas, ou estarem na praia e guardarem as coisas, já não existe. E o próprio setor do turismo abranda bué. E ao mesmo tempo tens o retalho, que precisa de encontrar soluções alternativas para as operações deles, e tens a logística que está a crescer imenso, porque toda a gente está a mandar vir mais encomendas com... Pronto, é preciso basicamente a única forma de comprar coisas. E nós já sabíamos que os cacifes também tinham estes use cases da logística, para receberem encomendas, porque pronto, nós estamos a par da indústria, não é? Apesar de estarmos a fazer um serviço um bocadinho diferente. E então começámos a tentar olhar um bocadinho mais para essa indústria. Depois, passado pouco tempo, ou diria passado, sei lá, 2 ou 3 meses de termos feito este pivot, conseguimos fechar o nosso primeiro deal B2B, na altura com a Sona ICL, que foi super fixe. Porque eles estavam a lançar um serviço na altura relacionado com o Covid, que era basicamente as pessoas podiam ir ao centro comercial a fazer uma compra através do serviço deles, em qualquer uma das lojas, e recolher aquilo no parque de estacionamento, sem ter de entrar no centro comercial, até porque na altura haviam restrições que eles literalmente tinham de fechar os centros comerciais. E então eu pensei, ok, isto, uma pessoa ter de ir ao parque de estacionamento, ter de agendar uma hora com a pessoa da loja, etc., não é nada prático. Porque não usar um cacife? Nós já tínhamos alguns contactos lá tentámos vender a ideia e eles disseram, faz sentido. E basicamente nós, a partir desse momento, colocámos cacifes no parque de estacionamento deles e os lojistas, utilizando a nossa app, conseguiam chegar ao cacifo, abrir uma porta, colocar o número de telefone da pessoa que fez a compra, deixar lá o objeto e depois a pessoa, quando pudesse, ia lá ao parque de estacionamento e recolhia o objeto. Ou seja, quase uma troca de objetos. E foi este o nosso primeiro negócio B2B, digamos, que nos deu essa validação no mercado também e que nos permitiu perceber que havia aqui muitos use cases interessantes. E foi que fizemos essa mudança de forma mais expressiva. E desde desse negócio com a Sona Sierra já tiveram mais algum dentro dos mesmos moldes? Sim, obviamente nós expandimos bastante. Nós durante a pandemia, aliás, durante o principal período da pandemia, nós crescemos 2000%. Portanto, nós passada a parte da Sona Sierra, começámos a fazer trabalhar com outras empresas aqui em Portugal, fora de Portugal, para use cases muito diferentes também, sempre com esta ideia de as pessoas poderem usar os cacifes para ou receber uma encomenda ou para até enviar uma encomenda. Sempre a ideia principal, sempre associada, era uma espécie de uma troca de objetos. Porque, essencialmente é isso que acontece. Quando uma pessoa recebe uma encomenda num cacife, ela tecnicamente está a trocar um objeto sem encontrar-se com o carteiro ou com a pessoa das entregas. E depois tu podes associar imensos serviços interessantes a isto. E é por isso que eu também acho que a indústria e a nossa solução tem muito potencial. Mas basicamente nós desde lá começamos a trabalhar com a Glint, que é uma empresa que faz tecnologia farmacêutica aqui em Portugal, para desenvolver uma solução em conjunto com eles para cacifes de click and collect para farmácias. E tem sido uma parceria super interessante para nós até agora. Está a começar a escalar bastante. Começamos a trabalhar com pessoas fora de Portugal. Nós temos uma empresa em França que tem um serviço também de click and collect com encomendas de uma plataforma de produtos frescos e biológicos e coisas do género, também super interessante. Começámos a ajudar um empreendedor da Holanda a criar uma rede de cacifes inteligentes para parcel delivery, ou seja, para a questão toda de receber encomendas. Começámos a trabalhar, agora vamos começar ainda este mês, ou no início do próximo, vamos começar pilotos com a Galp, com o El Corte Inglês, para este tipo de soluções. Entretanto, recentemente também fechámos mais alguns negócios interessantes, portanto, nós temos expandido bastante. E também, à medida que vamos expandir, vamos começando a perceber cada vez mais onde é que a nossa solução de facto se diferencia e quais são os principais pontos de diferenciação que ela tem. Eu diria que neste momento os principais pontos de diferenciação é a nossa approach com os nossos clientes no mercado.
Quando eu digo que nós somos one-stop shop para cacifes inteligentes, literalmente é verdade, género. Nós trabalhamos com o nosso cliente que quer implementar um sistema de cacifes inteligentes, muitas vezes eles nunca ouviram falar, não fazem a mínima ideia como é que são cacifes inteligentes sequer, e nós damos o suporte e o know-how tudo para eles conseguirem implementar este serviço de forma bem sucedida e com uma solução muito adaptada às necessidades deles, ou seja, os cacifes vão ter a interface deles, os cacifes nós temos uma API que permite que eles ponham isto dentro das apps deles, dentro dos sites, dentro dos workflows que já existem. Customizamos tudo, desde o ecrã do cacifo, o próprio branding. Portanto, eles acabam por ter uma solução onde eles têm muito controle sobre o outcome final e é muito personalizada e essencialmente tailor-made. E isso diferencia-nos bastante de outras soluções que são um bocadinho mais one size fits all. Tipo, tu compras um cacife e tá aí. Pois, era isso que eu te ia perguntar, porque tendo um conjunto de clientes tão diverso e em que os use cases deles para os vossos produtos é tão diferente, isto depois tem o reverso da medalha, não é? Que dá-vos um trabalho excessivo a nível de implementação, porque cada caso é um caso, não é? E quão difícil é para uma empresa com o tamanho da vossa? Vocês têm 8, são 8 vocês neste momento, não é? Quão difícil é para vocês fazer essa personalização, entre aspas? E se sentes que há um entrave à escalabilidade? Nós, neste momento, eu tenho uma coisa que eu acho que é uma máquina fantástica de validação no mercado, que é tipo, como o nosso produto tem um delivery time, por causa da questão toda do hardware e da produção de metal, que é tipo, normalmente é de 4 a 8 semanas, mas agora com o Covid até mais de 6 a 10 semanas, em que basicamente nós fechamos uma ordem e depois o produto está a ser construído. Nós temos este tempo todo para desenvolver o que o nosso cliente precisa e customizar. Então o que eu costumo dizer é que nós temos aqui uma máquina perfeita de validação no mercado, porque é de género. Nós só desenvolvemos uma coisa quando de facto o nosso cliente precisa dela. Então nós o que nós fizemos no início acaba por nunca acontecer outra vez. De género. Muitas pessoas às vezes dizem, dá para fazer pagamentos no Cacifo, ou tenho uma ATM, por exemplo. Nós não temos isso ainda feito, mas quando um cliente me pergunta se podemos fazer isso, eu digo que sim, porque eu sei que podemos fazer isso. E se eles de facto quiserem e avançarem com o projeto, eles vão pagar para esse R&D e vamos ter algo que justifique essa funcionalidade estar lá. E isso permite-nos ter tipo, uma solução que, essencialmente, acaba por ter um custo muito menor de desenvolvimento, porque nós não temos de investir dinheiro, a capital próprio para fazer novas features, elas vão sendo pagas pelos clientes que as querem. Mas à medida que são precisas. Exato, e ao mesmo tempo o próprio roadmap do produto vai seguindo exatamente o que o mercado precisa. E nesse aspecto eu estou super contente com o development da Blockit, em termos de produto. Mas tendo em conta a customização que queremos fazer e o facto de ser tailor-made, nós também tentamos fazer uma solução que acaba por ser modular e customizável, ou seja, nós não queremos estar a refazer tudo para cada cliente. Então, por exemplo, o nosso back-office já contempla, por exemplo, uma conta de administrador que pode mudar várias settings dependendo das necessidades deles, ou seja, o próprio cliente acaba por ter muita customização já built-in na plataforma, não precisamos de ser nós a fazer as mudanças todas que ele precisa. Ok. Ou seja, a própria parte de customização também já faz parte do serviço e produto que vocês dão. Exato. Ok. Mas, por exemplo, quando vocês começarem a expandir para outros mercados e quando começarem a ter bastantes encomendas, vocês prevêem tentar encurtar este lead time, que eu suponho que seja bottleneck, para poderem escalar mais, ou acham que isto é um tempo que vai ficar sempre ali entre as 8 semanas, mais ou menos, né, pelo que disseste? É uma boa questão, na realidade. Nós quando olhamos para as principais empresas que fazem produtos semelhantes, repara, este bottleneck, este período que nós temos de delivery existe, e está sempre associado à questão do hardware. Claro. Portanto, quando nós nos comparamos com algumas das maiores fábricas chinesas, por exemplo, cacifes inteligentes, elas acabam todas por ter delivery times que podem ser um bocadinho mais curtos, mas não são muito mais curtos que isto. Porque o próprio processo de construir metal e fazer eletrónica, nós temos, por exemplo, umas boards próprias que foram desenhadas por nós, nos nossos cacifes. E então aquilo tem de ser, nós não podemos comprar aquilo do Amazon, aquilo tem de ser mesmo uma fábrica que faz coisas de PCB a fazer aquilo customizado para nós. E então, esse tipo de coisas tem sempre um tempo de produção que vai estar sempre lá. Obviamente nós queremos fazer com que seja o mais eficiente possível. Mas o nosso business model neste momento eu acho que nem há necessidade disso acontecer, porque quando uma empresa quer implementar um serviço destes, eles não precisam do Cacifo para o dia seguinte. É um serviço que normalmente demora a ser implementado. Eles têm de encontrar local, muitas vezes têm de fazer integrações com os workflows que eles já têm de perceber como é que vai funcionar, têm de fazer planeamento interno.
Isto é muito frequente quando estás a trabalhar com outras empresas, e então nós também temos necessidade de ter o produto tipo a sair no dia seguinte. Portanto, este período de produção é completamente doable para nós. Ok. E lá está, quando vocês... Qual é que é o vosso plano, ou qual é que são as técnicas que vocês vão usar para tentar crescer? Porque o que tu falaste no início foi que as próprias empresas vinham ter convosco, porque vocês eram únicos ou quase únicos no mercado, e eles sentiram aquela necessidade e vinham ter convosco porque vos conheciam. Mas certamente vai haver ali um momento em que se calhar vão ter de ser vocês a venderem-se. E qual é que é aqui o plano e qual é que é assim o roadmap para crescerem? Sim, não, uma questão muito pertinente. Nós basicamente, nós sempre tivemos bastante certo em termos da questão do inbound, porque nós quando vamos para B2B nós não sabíamos muito bem como fazer vendas, porque nenhum de nós tinha experiência em fazer vendas. E sendo um produto caro ainda por cima, Exato. Não era propriamente fácil. Nós começámos a ter leads inbound, foi muito engraçado, porque foi uma altura em que eu decidi escrever um blog post, super naive, e escrevi um blog post que se chamava "O que é um cacifo inteligente? What is a smart locker?" Mas no vosso site? No nosso site, na secção de blogs. Okay. Escrevi lá "What is a smart locker?" Comecei a escrever quais eram os principais use cases dos cacifos inteligentes que existiam. E passado algum tempo começar a receber tipo inquiries de pessoas. Nós já recebemos inquiries antes, mas eram pessoas de Portugal, e tu ficavas tipo, ok, eles viram o cacifo de qualquer lado, ou alguém disse, ou algo do género. Mas começámos a receber inquiries não só de Portugal, mas como de outros países. E depois eu comecei a perceber que era por causa do blog post. Na altura nem sequer percebia que isso era uma ferramenta de marketing. Tipo, as pessoas pesquisavam no Google "What is a smart locker?" ou umas keywords específicas que o nosso blog post tinha, iam ter o nosso website e depois entravam em contato connosco. E depois nós começámos a aprofundar um bocadinho esta questão dos blog posts, etc., porque eu comecei a perceber-me que, como a nossa solução era diferenciada, havia muito potencial para nós fazermos algum marketing, e se as pessoas chegassem até nós, era uma boa forma de gerar potenciais clientes. E isto continua a acontecer, tanto que neste momento eu acho que nós ainda continuamos, eu diria que 70% a 80% das nossas leads todas são inbound ainda, que é algo que nos próximos tempos estou a tentar mudar, porque acho que se nós já temos tanto tráfego inbound, pessoas que vêm ter connosco, que se nós formos ter com as pessoas da forma correta, conseguimos escalar isto muito mais ainda, e é uma coisa que eu estou a trabalhar agora, daí nós estamos a expandir a nossa equipa também, estamos a contratar mais pessoal para sales e coisas do género. Mas a ideia acaba por ser um bocado essa. Eu digo que nós temos 3 meios de go-to-market, ou 3 meios de distribuição. A primeira é fazer parcerias com distribuidores e fábricas, e foi aquele modelo que eu falei anteriormente, ou seja, fábricas que já estão estabelecidas, mas que de repente podem oferecer o nosso software e têm aqui uma opção diferenciadora. E isto é muito frequente, por exemplo, com fábricas da China que trabalham com clientes dos Estados Unidos e da Europa, porque nós temos muitos clientes que são pessoas que compram cacifos da China e de repente vão falar connosco tipo, olha, eu comprei um cacifo, mas isto não funciona, isto não faz nada, o que é que eu faço? Porque há um problema relativamente grande em relação à comunicação com estas empresas chinesas. Elas vendem, elas do género que vendem o hardware e depois meio que não querem saber mais do cliente, a comunicação é difícil, eles enviam-te um API em PowerPoint, existe aqui um monte de coisas que falham e criam uma oportunidade de mercado para nós. E ainda temos este meio de distribuição também, que é tipo fazer parcerias com distribuidores locais, revendedores, fábricas, etc. Depois temos o inbound, que são pessoas que de facto começam a procurar sobre o assunto e encontram-nos. Eu acho que nós estamos muito bem posicionados em termos de inbound e também estamos a investir nisso. E depois temos a questão do outbound, que eu acho que tem de ser sempre cada vez mais relevante, que é à medida que este tipo de solução vai ficando cada vez mais mainstream e está a ficar, tu basicamente entras em contacto com os decision makers e encontras as pessoas que achas que são importantes dentro de uma empresa que podia beneficiar deste sistema e dizer, olha, eu sei que vocês têm um sistema de click and collect, eu sempre vou à tua loja, tens lá 3 ou 4 pessoas à volta da mesa que não estão a fazer nada. Põe lá um cacifo inteligente e poupam tipo imensinho todos os meses. É um bocado isso que estamos a fazer agora também. Pronto, essencialmente é assim que nós queremos escalar. A nossa ideia é cada vez ser menos dependente do hardware e ser mais expressivo a nível de software. Só que como é uma indústria relativamente prematura, acaba por haver uma necessidade ainda grande, de certa forma, de criar esta infraestrutura de cacifos inteligentes. Claro, faz sentido, até porque provavelmente deve haver outras empresas com uma capacidade maior de os construir do que vocês, e vocês, se calhar, nem querem ter esse overhead e preferem se focar mais na parte de software.
Podes só revelar assim alguns números a nível de volumes e assim, o que é que já tenham tido, só para termos a noção da dimensão? Sim, nós neste ano estamos. Nossa expectativa de receita até o final do ano é de 500 mil euros. Este é o nosso primeiro ano no mercado, B2B. Pronto, primeiro ano estamos a fazer vendas, de certa forma. E a nossa ideia é essa. Nós neste momento somos 8 pessoas na Blockit. A nossa ideia é expandir a equipa até 16 até o final do ano. E essencialmente eu diria que isso. Isso representa quantos cacifros, mais ou menos? É um bocadinho difícil dizer, porque imagina, um cacifo pode custar 6 mil euros ou pode custar 20 mil euros. Depende imenso do cacifo em si, quão grande é, qual é o material. Nós também nós trabalhamos também com tecnologia só, ou seja, como eu disse anteriormente, nós podemos ter só o nosso software lá, e isso tecnicamente conta como um cacifo ativo no nosso back-office, ou quer que seja para nós. Ou podemos ter um cliente onde, por exemplo, enviamos só eletrónica e eles produzem o material e a estrutura física lá. E isto é uma forma que nós temos de trabalhar até com países onde, por exemplo, na América do Sul, nós trabalhamos muito assim, nós temos manufacturers locais, o nosso cliente encontra uma fábrica local, nós enviamos a documentação toda que ele precisa para fazer a estrutura de cacifo e nós só enviamos a tecnologia eletrónica e eles acabam por ficar com uma solução muito mais barata, porque pronto, mão de obra, transportes, a logística toda envolvida, impostos, etc. Faz mais sentido. Portanto, é sempre difícil associar este número de receita ao número de cacifros. Eu posso adiantar que, por exemplo, esta semana, ou este mês, aliás, esta semana ou este mês, então nós estamos agora a lançar, nós vamos dar ship-out de 30 cacifros, que pronto, acaba por ser algo bastante relevante. Nós neste momento estamos a trabalhar um bocadinho por batches, ou seja, nós tentamos agrupar aqui uma quantidade de clientes diferentes, com ordens diferentes, para depois conseguir lançar tudo de uma vez. E pronto. Mas esses 30 casivos são para quantos clientes? 4 ou 5. 5, na realidade, 5 clientes diferentes. Pronto, nós quando estamos a trabalhar com uma empresa, especialmente quando estamos a falar de uma empresa maior, é frequente começarmos, por exemplo, com um piloto, ou seja, acaba por ser uma coisa que tem, em termos de receita, acaba por ser pouco expressiva, porque pronto, eles querem testar o serviço, querem ver como é que funciona, então nós chegamos a uma espécie de um acordo em que dizemos, ok, olha, nós fazemos este cacifo para ti, tu testas isso durante 3, 4, 5, 6 meses, depende da forma como chegamos a esse acordo, e eles pagam pelo piloto, mas pagam um valor que é bastante mais baixo do que pagariam se tivessem a comprar a unidade. E a ideia é eles testarem e verem como é que o produto funciona, fazerem as integrações que precisam, verem como é que é a adoção pelos próprios utilizadores deles deste serviço e a partir daí escalamos. E é assim que nós temos funcionado. Nós fizemos, por exemplo, um piloto com a Glint, foi uma das primeiras empresas mais B2B que trabalhou connosco, aliás. É uma coisa que fica 3 ou 4 meses para fechar um piloto, depois se calhar pingam ali 2 ou 3 mil euros de receita, que não é quase nada, ficam mais 2 ou 3 meses a testar o serviço, só que depois, se aquilo tiver sucesso, se eles virem, e por norma a nossa tem tido, porque o nosso produto é sólido, a partir desse momento começa a escalar, e a partir daí é muito interessante, porque de repente eles dizem, ok, olha, agora preciso mais 15, agora preciso mais 20, agora preciso mais 30, e já tens de fazer o processo de venda, tens ali aquele cliente que está muito link à tua solução, porque tu acabaste por customizar também para o que eles precisavam, e é um parceiro que é difícil para eles encontrar, porque é uma coisa tão específica, e pronto, nós temos uma boa relação com os nossos parceiros também, e pronto, acaba por trazer muita receita adicional depois desta fase inicial, que também é super interessante. O vosso business model passa por vender o cacifo e depois terem uma subscrição mensal, uma fee, qualquer coisa. Estou a falar nos casos em que vendem mesmo o cacifo. Suponho que na de software tenham essa subscrição mensal ou funciona por licenciamento e aquela empresa passa a estar... Exato. Sim, é exatamente dessa forma. Nós temos uma solução que é o que nós chamamos o Blockit OS, que é basicamente o nosso software. É exatamente o software as a service. Que basicamente é o software que controla os cacifos. Os nossos cacifos estão todos ligados à cloud, ao nosso servidor, e a comunicação é sempre feita através da cloud. Depois tens diferentes interfaces, por exemplo, os nossos clientes têm acesso a um back-office, uma web app, que basicamente permite gerir toda a questão do cacifo.
fazer vários tipos de operações diferentes. Temos uma app para iOS e para Android que também permite usar os cacifres. Temos a própria ecrã do cacifre que também pode ser customizado. Temos o API, que acaba por ser uma interface que permite aos nossos clientes fazerem o que eles quiserem a interface final. E o acesso a toda esta solução tem um custo associado, obviamente. E esse é o nosso business model, ou seja, a pessoa pode comprar o cacifre, pode comprar só a eletrónica com a tecnologia, pode comprar só o software, mas independentemente do modelo que esteja a seguir, se o cacifre estiver ligado à nossa tecnologia, ao Blockit OS, está a pagar uma mensalidade todos os meses. Ok, ou seja, é possível comprar só o cacifre e usar, por exemplo, um software de outro provider, que não será o ideal, mas é um caso que é possível de acontecer. Sim, não é frequente, é quase como tu comprares um iPhone e tentares pôr, sei lá, um software da Nokia qualquer dos anos 90 lá, assim de género. E para além dos click and collect, que outros use cases é que tem já no mercado? Exato. Excelente questão. Nós achamos que há três principais indústrias aqui aliás, três principais indústrias para nós, que é a logística, que aqui estamos a falar essencialmente de entregas em cacifres, não necessariamente o click and collect, mas entregas de qualquer empresa de logística, de qualquer site que faça vendas online. Depois estamos a falar da questão do click and collect, que está mais relacionada com retalho. E depois temos a indústria mais de facility management, aqui estamos a falar não só de escritórios, como também de residências, zonas residenciais, aliás, esse tipo de coisas. Mas eles acabam por estar todos um bocadinho misturados, não é? Porque o click and collect, apesar de ser uma coisa que está muito associada ao retalhista que tem este tipo de serviço, não acaba por ser muito semelhante, por exemplo, ao e-commerce, em que tens um cacifre no local público e recebes lá uma encomenda. Aquilo para o utilizador final é muito, muito parecido. Em termos de indústria é um bocado diferente, porque o próprio business model é diferente, mas para o utilizador final é bastante semelhante. Mesmo a questão dos escritórios, quando pensas num cacifre de escritórios, hoje em dia, uma das coisas que nós temos recebido mais feedback no mercado, como uma necessidade grande, é o facto das empresas estarem a receber lá muitas encomendas dos colaboradores e de repente eles não conseguem gerir aquilo. Tem uma pessoa na recepção que 10 em 10 minutos recebe uma encomenda. Onde é que ele põe aquilo? Vai entregar à pessoa, está assim de um lado para o outro, pede à pessoa para vir ao lobby buscá-la. Ou seja, aqui várias coisas acabam por ser pouco produtivas. E uma tendência que estamos a começar a ver agora é as próprias empresas nos lobbies de edifícios, até com várias empresas, terem um cacifre inteligente onde o porteiro pode deixar lá uma encomenda, que ele tem uma lista de pessoas que trabalham lá, e a pessoa, quando for a sair para o via ou ao whatnot, pegar na encomenda que é dela. Pronto, portanto, todos estes use cases acabam por estar um bocadinho relacionados com a questão da recolha de objetos, mas o nosso software permite também coisas mais simples, como só guardar objetos, e nós temos use cases de pessoas ou de empresas que precisam de um cacifre que seja um bocadinho mais inteligente na questão de guardar objetos, ou seja, por exemplo, agora com a questão toda do trabalho híbrido, ou seja, as empresas querem começar a usar um espaço só para várias pessoas de forma mais colaborativa, algo que antes não existia. Para isso, se calhar, é importante tu conseguires ter um cacifre que permite a mesma porta ou o mesmo cacifre pode ser acedido por diferentes pessoas em alturas diferentes, por exemplo. E se calhar um sistema típico de cacifres, mesmo que seja eletrónico, tem alguma dificuldade em fazer essa gestão. O nosso cacifre faz isso facilmente. Então há aqui vários use cases. Uma coisa que eu estou a achar muito interessante e que nós estamos a começar a ter cada vez mais interesse, e eu acho que nos diferencia imenso no mercado, são empresas que estão a tentar automatizar ou a tentar mudar o serviço que elas já oferecem através de cacifres inteligentes. E eu aqui consigo dar dois exemplos. Por exemplo, nós aqui em Portugal estamos agora a começar a trabalhar com uma cadeia de lavandarias, em que o que eles querem fazer é, eles querem ter uma lavandaria self-service, em que tu não precisas ter lá pessoas, só que para ter os serviços todos. Então o que eles querem fazer é uma lavandaria em que tu entras e que eles só têm cacifres, tens uma aplicação deles, que nós já agora na Blockit fazemos toda a questão do white label, de apps, etc. Eles chegam lá, fazem scan no QR Code no cacifre, dizem, ok, olha, quero este serviço, deixam a roupa de lá pendurada, dizem a quantidade de roupa que é e põem check, fazem confirmar, fecham a porta, vão-se embora. E passado um bocado, a lavandaria, a cada hora ou 2 em 2 horas, depende do que nós quiserem fazer, vai lá, pega na roupa toda, faz o tratamento, quando a roupa está lavada, volta para o cacifre, a pessoa recebe um SMS e vai lá buscar. Ou seja, é um serviço que já existe, a lavandaria, mas está a ser automatizado. Isto pode funcionar 24 horas por dia, se fosse uma pessoa lá não podia.
ao mesmo tempo fica mais Claro. barato para o próprio dono da lavandaria, porque não tem que ter lá uma ou duas pessoas sempre a fazer as mesmas coisas, ou ficar lá tipo à espera que apareça alguém. Portanto, há aqui este tipo de serviços que estão a ser automatizados e nós gostamos muito desse tipo de projetos. Nós começámos agora a fazer um que eu acho mais interessante aí nos Estados Unidos, um projeto que estou super interessado em fazer, a nossa entrada no mercado dos Estados Unidos, que é super fixe. Basicamente é uma empresa que tem uma empresa relativamente grande nos Estados Unidos que tem um serviço de reparações de carros, do género, tipo, tu vais lá, deixas o teu carro, eles mudam os pneus ou vêm whatever, e eles neste momento têm tipo espaço em parque de estacionamento, e tu vais lá, tens de deixar a chave, tens de dizer o que é que queres, etc. O que é que eles decidiram fazer? Porque não ter um sistema de cacifes, em que basicamente aquilo está no parque de estacionamento também, a pessoa acaba por ter novamente uma app própria, chega lá, faz scan no QR Code, diz o serviço que é, diz a matrícula do carro, etc. A porta abre, deixa lá a chave, fecha, vai à vida dele. A pessoa da empresa de carros recebe uma notificação para ir buscar lá a chave, faz o serviço. Quando o serviço está acabado, volta a pôr a chave no cacifo e depois no final recebe um SMS para recolher a chave. Ou seja, há uma quantidade enorme de serviços que existem hoje em dia que podem começar a ser automatizados através do uso de cacifes inteligentes com este tipo de interface. Acho que é super, super interessante. É uma trend que no futuro acho que vai ser cada vez mais relevante. Ok. Agora assim uma pergunta muito rápida, quase de sim ou não, que é se vem a voltar a B2C ou não. Se voltarmos para B2C, pois olha, é uma questão que eu às vezes também me pergunto. Se voltarmos para B2C, provavelmente não vai ser com os moldes que tínhamos antes. Vai ser mais direcionados para a questão da logística e não vai ser um B2C puro, vai ser provavelmente um B2C associado com risco partilhado com outras marcas ou com as empresas que fazem lá as entregas, esse tipo de coisas. Ok. Bom. E agora então, última pergunta para acabarmos. É uma pergunta que fazemos todos os episódios, que é: vamos-te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da tua jornada como empreendedor, mas que não foi. Eu gostava muito de dizer que era a questão da validação do mercado, mas na realidade é que me disseram isso várias vezes. Só que, E tu não ligaste. não, por um lado eu tentei ligar, só que eu nunca consegui, e ainda hoje não consigo perceber como é que eu podia ter testado aquilo um bocadinho melhor, estás a ver? E então é tipo, agora percebo, e é um dos conselhos que eu dou mais quando estou a falar com pessoas que estão a tentar lançar projetos, é tipo, tentei testar ao máximo. É uma coisa uma trend que eu gosto bem, que é tipo começar os negócios pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que é literalmente, tu ainda estás a fazer uma interface ou algo do género, tipo, tens uma página no WhatsApp e a pessoa, tipo, queres o meu serviço ou quer que seja, e manda-te uma mensagem. Pronto, eu gosto bem dessa noção, e tu hoje em dia tens cada vez mais ferramentas que te permitem fazer isso também, que é tu testares o produto o mais rápido possível e as tuas assumptions o mais rápido possível. Portanto, é o conselho que eu costumo dar e é o que eu continuo a dar e vou dar também agora. Essencialmente é isso. Testem ao máximo os vossos conceitos e tentem obter validação no mercado. Não há nada que me deixe mais contente e eufórico hoje em dia quando eu estou a trabalhar com alguém que tem uma startup ou algo do género e começo a ver que eles estão a ter aquela validação no mercado, tanto B2B ou B2C, eu começo a ter os primeiros clientes, eu fico mesmo tipo, ok, isto aqui é de facto interessante. Ótimo. Pronto, João, muito obrigado por este bocadinho e por teres aceitado o nosso convite. Acho que foi super interessante e é sempre bom ter uma perspectiva diferente. Álvaro, queres acrescentar alguma coisa? Não? Queria mais uma vez agradecer aqui ao João por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa bastante interessante, tivemos aqui uma perspectiva mais operacional e de algumas decisões de negócio que não tivemos se calhar tanto nos outros podcasts, e exatamente por isso foi diferente e foi interessante. Foi um prazer, Ana. Diogo, Álvaro, muito obrigado pelo convite e boa sorte com o podcast e eventualmente com os vossos projetos. Qualquer coisa, não sei se tens o meu número ou não, mas tens o meu LinkedIn, estás à vontade. Ok, obrigado.